Olá, meu povo, meus alunos e minhas alunas. Então, estamos aqui agora para falar do exame de suficiência de 01/2018, né? Que vai acontecer agora dia 17 de junho. Então, foi publicado o edital, já sabemos a data da prova e tem uma nova banca que está organizando o exame, que está montando a prova do exame. E aí tem um monte de gente apavorado por causa disso, né? Tenho recebido aí e-mails praticamente todos os dias, fazendo um monte de perguntas sobre conteúdo, sobre dificuldade, né? Nível de dificuldade da prova, se essa banca é muito exigente, não é, se por acaso vai mudar o número de questões, enfim. Então eu preparei essa videoaula aqui para dar todos esses esclarecimentos para você. Então, primeiro eu vou repassar contigo algumas alterações do edital, que são muito poucas, é muito simples, nada complicado, né? Não mudou, conteúdo, por exemplo, não mudou nada, mas tem algumas coisas de tempo, de alguns detalhes de documentação e tal, que mudaram. Então, isso eu vou passar rapidamente e logo em seguida, aí sim, eu vou falar com vocês sobre como estudar para esse exame, com essa nova banca. O que deveremos esperar? Como devemos nos preparar? Né? O que fazer agora com uma prova que tem uma nova banca montando a prova? Né? Então fica tranquilo, nós vamos passar isso agora em seguida. Tá certo? Então vamos primeiro para o edital e logo depois eu falo desses macetes aí de como se preparar para esse novo exame. Tá legal? Vamos lá então, olha só. Começando aqui com o item 1.5.1, que diz respeito à inscrição, né? Agora, quando você faz a inscrição, você precisa dizer qual é o local que você pretende fazer a prova. Na verdade, você tem que dar o local principal e mais 2 outros locais. Isso não havia antes, né? Por que precisa ser feito agora? Porque eles estão dizendo que se tiver um número inferior de 40 inscrições no local que você escolheu, eles vão te levar para o segundo local que você escolheu. E lá, se tiver também menos do que 40 inscrições, eles levam para o terceiro lugar que você escolheu. Veja só, até a prova anterior também era assim. Se tivesse um número pequeno de inscrições, só que eles não diziam a quantidade, e eles não perguntavam para onde você queria ser levado, né, aonde você gostaria de fazer a prova como segunda opção. Então hoje você já disse. Alguns alunos acharam estranho, mandaram até e-mail para mim, professor, poxa, mas eu tenho realmente que colocar o nome dos locais, tal? Tem. E isso eu vejo como uma coisa positiva, assim, né? Porque aí pelo menos você já sabe de antemão qual é o local que você vai fazer a prova, e só não vai fazer ali se não tiver um número de inscrições, você vai ficar sabendo. E se não tiver, se não for ali no primeiro local que você escolheu, vão ser nos outros locais que você escolheu. Né? Então, é só uma questão de praticidade aí. Eu acho que não é tão preocupante assim. A da aplicação da prova, né? Então a prova vai ser no dia 17 de junho, no turno da manhã, como sempre foi, né? As últimas pelo menos, e no dia de domingo. Beleza. O examinado deve comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 60 minutos. Até o último edital era de 30 minutos. Então, se alguém já fez outras provas, fica ligado porque mudou agora. Você tem que chegar lá 60 minutos antes, né? Recomendo. Em relação ao horário fixado para o início. Muito bem. Você deve estar munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta de ponta grossa. Interessante. Mas antes não colocavam isso, né? Então, por via das dúvidas, leva uma caneta de ponta grossa, não custa nada, né? E uma recomendação é que você não leve uma só, né? Leve umas 3 canetas ou 2, uma azul e uma preta, ou 2 azuis, enfim. Mas não leva uma só, né? Não vai com uma. E não vai com uma de escrita fina. Aqui não está dizendo que não pode fazer a prova com uma caneta de escrita fina, mas está dizendo que você deve levar uma caneta de ponta grossa. Então, beleza, tranquilo.
deve estar munido dessa caneta, do comprovante de inscrição e do seu documento de identificação original. No outro edital, no anterior, estava escrito que não poderia ser cópia autenticada. Aqui não está escrito. Lá dizia que era original e não podia ser cópia autenticada, porque a princípio cópia autenticada vale como original. Mas aqui não está dizendo nada. Eu não arriscaria, eu levaria a minha original, tá certo? Tá, e se você não tem original, porque foi roubado, porque perdeu, então vamos lá, próximo item. Caso o examinado esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização das provas documento de identidade original por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial expedido há no máximo 30 dias. Esse prazo aqui anteriormente era de 90 dias. Então, por exemplo, se você perdeu ou foi roubado a sua carteira de identidade nessa semana, tá? Faltam aí 43, mais, né? Faltam quase 60 dias para o exame. Não vale o boletim de ocorrência de hoje. Você teria que ter um boletim de ocorrência com no máximo 30 dias. Por quê? Porque acima disso entende-se que você consegue tirar outra carteira de identidade. Se por acaso você perdeu hoje ou foi roubado hoje e acha que não vai dar tempo de tirar a carteira, eu diria aí, ó, espera uns dias, né, e quando faltar 30 dias para a prova, 29 dias para a prova, você faz o boletim de ocorrência. Porque isso não tem problema, tá certo? Muito bem, outro item que mudou. O examinando somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas, levando o caderno de provas no decurso dos últimos 30 minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O examinado também poderá retirar-se do local de provas somente a partir de 90 minutos após o início da sua realização. Contudo, não poderá levar consigo o caderno de provas. Então, veja, a prova começa às 9h30. Então, 90 minutos após o início da realização da prova, você já pode sair da sala. Então, 9h30, 10, 11. A partir das 11 horas, você já vai poder sair da sala. Porém, não vai poder levar o caderno de questões. Para levar o caderno de questões, você vai precisar sair da sala somente a partir da 1 da tarde, que é quando falta 30 minutos para o encerramento. Entendeu? Então, para sair da sala de aula, você pode sair a partir das 11 horas da manhã, só que não leva o caderno de questões. Para levar o caderno de questões, você não pode sair antes da 1 hora da tarde. Ou seja, tem que sair faltando no máximo 30 minutos para terminar. Esses prazos eram diferentes até o edital anterior. Então, quem já fez a prova mais de uma vez, está acostumado com outros prazos, fica ligado. Tá? Antes você podia sair somente 2 horas depois do início e 1 hora antes. Então, para não precisar levar o caderno, você podia sair após 2 horas do início. Para levar o caderno, você tinha que sair no máximo 1 hora antes de terminar. Tá legal? Então é tranquilo, né? Eu acho difícil que alguém consiga sair aí com 1h30 de prova, mas tem gente que consegue, né? Então você já pode sair, só não vai levar o caderno de questões. Agora, se você quiser levar o caderno de questões, tem que esperar até 1 hora da tarde para sair da sala. Lembrando que os 3 últimos que ficam fazendo prova devem sair juntos, né? Ok. Opa. Então agora vamos ver aqui outro dos critérios de avaliação, classificação e homologação do exame. Então o gabarito preliminar das questões objetivas da prova será divulgado nos sites da Consulplan a partir das 16 horas do dia 18 de junho. Eu acredito que eles vão realmente publicar nessa data ou no máximo no dia 19. Mas é a partir dessa data que eles têm um prazo para
publicação do gabarito, né? O gabarito preliminar, porque aí depois você pode entrar com recursos, né? Que inclusive é o que diz aqui nesse próximo item. O examinando que deseja interpor recursos contra o gabarito preliminar das provas objetivas disporá de 2 dias a partir do dia subsequente ao da divulgação daqueles. Então, foi divulgado dia 18, você tem os próximos 2 dias, dia 19 e dia 20, para interpor recursos. Até o edital anterior eram 2 dias úteis, agora não são mais 2 dias úteis, são 2 dias corridos. Então, reforçando, se o gabarito preliminar for publicado no dia 18 de junho, você tem dia 19 e dia 20 para fazer a interposição de recursos. Tá legal? Muito bem, o sistema aceitará apenas um recurso por questão de cada examinando. Então você pode fazer 3 recursos, um para cada uma questão, né? Não pode ser 3 recursos para uma questão só. Cada recurso será limitado a 5.000 caracteres. Até o edital passado eram 8.000 caracteres. Não sei avaliar se 5.000 é muito ou pouco, mas tem que ficar ligado nisso aí. Tem que ser objetivo, né? E com foco na questão, né? Com foco naquilo que tá inconsistente, né? Que você está recorrendo. Tá certo? Beleza, então, agora, isso aí são as principais alterações, vamos dizer assim, né, que modificaram, que tiveram alguma alteração. O conteúdo não teve alteração nenhuma. Então, agora eu vou falar para vocês, né, algumas dicas, alguns macetes de como estudar, considerando que nós temos aí à frente uma prova elaborada por uma nova banca, né, examinadora. Então, vamos lá. Eu vou relacionar aqui algumas perguntas que eu tenho recebido por e-mail. Muitos e-mails, pessoal aí nervoso, apavorado com essa questão de mudança de banca. Então aí são as perguntas mais recorrentes, né? Que conteúdo será cobrado na prova, professor? O que vai efetivamente cair? Aqui vai cair exatamente o que vem caindo nas outras provas. Por quê? Porque o conteúdo que está no edital não muda absolutamente nada. Aliás, não mudou absolutamente nada. Eu conferi, pelo menos o que diz respeito às questões, ou melhor, aos assuntos relacionados à contabilidade. Ou seja, quem me conhece já sabe que eu divido a prova nos assuntos que mais reprovam e os outros assuntos. Então, nesses assuntos que mais reprovam, que é onde eu foco com os meus alunos os estudos, nesses não houve alteração nenhuma. Eu conferi linha por linha do edital em relação ao edital anterior. Tá? Então, o conteúdo é o mesmo, é o mesmíssimo. Serão questões mais teóricas ou práticas? Então, aí vem por conta da nova banca. Professor, essa banca ela é mais de questões teóricas ou de questões práticas, né, com números, com cálculos, enfim. Gente, não dá para saber. Não dá para saber. Então, vem essa questão, vem qual será o grau de dificuldade da prova, vai ser muito difícil, vai ser muito fácil, vai ser mediana, como será o estilo das perguntas, né? Eles fazem muita pegadinha, não fazem pegadinha, são perguntas muito longas, são perguntas curtas. Todo dia me fazem esses questionamentos aí. Podemos nos basear nas provas que eles organizam nos concursos, continuo estudando pelos exames anteriores, ou tenho que olhar as provas que a Consulplan faz nos concursos. Vou dizer para vocês, para responder essas perguntas que vocês me fazem aqui, só com uma bola de cristal na mão. Não tem como. Por que não tem como, professor? Porque essa banca é nova. Tá certo que eles já fazem concurso há bastante tempo. Os concursos têm questões de todo tipo de disciplina, inclusive contabilidade. Mas prova de concurso é diferente de prova de suficiência. São objetivos diferentes. Então eu entendo
né, que não é recomendável estudar por provas de concursos, porque concurso é muito específico para aquele órgão, para aquela função, né? Então, a nossa prova, a prova de suficiência é para contadores, mas dentro da classificação contadores, ela é genérica, né? Tem ali contabilidade, tem auditoria, tem análise, tem contabilidade de custos, tem fiscal, tem uma diversidade. Então, eu entendo que não é muito prudente ficar estudando somente pelas provas de concursos da Consulplan, né? Então, o que eu recomendo, o que eu entendo? Bom, continue estudando pelas provas anteriores, pelas questões de exames anteriores. Por que, professor, se a banca mudou? Porque a questão não é só entender como a banca cobra, isso é importante também. Mas o mais importante é você entender dos assuntos que estão sendo cobrados na prova. E para você entender desses assuntos, a melhor maneira é exercitar. É exercitar. É fazer e refazer questões. Tá? Não necessariamente precisaria ser questões de provas anteriores, poderiam ser exercícios. Mas provas anteriores são questões mais reais, né? São questões que caem em prova. Então é muito mais assertivo estudar por ali. Então eu vejo assim, grau de dificuldade, né? Os alunos estão encafifados com isso. Pô, essa banca vai cobrar uma prova mais difícil ou vai ser uma prova mediana? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O índice de reprovação do exame de suficiência já é bastante alto. É acima de 80%. Em alguns lugares do país superou 90%. Vocês acreditam realmente que uma banca nova ia fazer uma prova mais difícil do que a prova atual? Em termos de nível de dificuldade, eu estou dizendo. Faria? Para ter mais reprovação ainda? Claro que não. Claro que não. Então é muito difícil que isso aconteça. É mais fácil que eles desçam um degrau, que a prova se torne um tantinho mais fácil, talvez, do que as anteriores. Claro que você não vai apostar nisso. Você vai estudar como se a prova tivesse o mesmo grau de dificuldade que vem tendo, ou até mais. Veja, nós não podemos estudar achando que vai dar uma sorte aí, né? Não é isso. Nós temos que estudar imaginando que a prova vai cobrar o que precisa cobrar. Como será o estilo das perguntas? Será mais teórico, mais prático? Não sabemos. Então, estuda pelas provas anteriores, né? Então, em suma, em relação à banca, eu diria assim, faz os teus estudos como se a banca fosse a mesma. Isso, para você, não vai fazer a diferença, a grande diferença. A grande diferença vem no estudo do conteúdo. Como estudar esse conteúdo. Ok? E não ficar só preocupado com a banca, como eu vejo muita gente. Professor, já alterou o seu material por conta da nova banca? Não. E não precisa alterar. Agora, a partir dessa próxima prova, se houver uma mudança drástica na prova, pode ser que a gente precise mudar a forma de fazer. Mas eu acredito muito pouco que isso vai acontecer, tá? Ok? Se acontecer, vai ser para melhor, ou seja, vai ser mais simples. Muito bem. Diante disso, o que fazer, né? Tá, diante desse panorama que eu dei para vocês, não se preocupem pela questão da nova banca, o conteúdo não mudou em nada, agora é estudar. Estudar, como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse mudado. Então, o que eu devo fazer? Muito bem. Primeiro, não conta com a sorte. Não conta com a sorte. Essa Consulplan eu já vi pelas provas anteriores de outros concursos que é baba.
Os caras fazem questões muito simples e tudo mais, então eu nem vou estudar muito porque é tranquilo que eu vou passar. Eu também era um bom aluno na faculdade. Gente, não confia nessas coisas. Mesmo aqueles alunos que estão acostumados a tirar 9, 9,5, 10, 8 na faculdade, não garantem aprovação no exame de suficiência, tá? Por quê? Primeiro, porque as questões elas são bem elaboradas. Até esse momento, até o último exame, por exemplo, são questões bem elaboradas. E nós sabemos que as nossas faculdades têm professores que são fantásticos, que exigem, que cobram, que fazem provas honestas, vamos dizer assim, mas também tem, como tem em todo lugar, professores que não nos ajudam. E aí você pode ter ido muito bem na faculdade, chega aqui, você vai aparecer assunto que você não viu completamente na faculdade, vai aparecer assunto que o professor cobrava de uma maneira mais simples e aqui está cobrando de uma maneira mais complexa. Então não fique confiando só na tua performance dentro da faculdade para chegar aqui na prova e sair bem. Você pode ser que isso aconteça, claro que em vários casos isso acontece, mas não é regra, né? Não confia nisso. Primeiro ponto. Segundo, planeje os seus estudos. Uma prova como essa, que você, veja só, você tem que entender que essa prova é extremamente importante para você. Você vai conseguir o registro da tua profissão. Hoje mesmo eu recebi um e-mail de uma menina dizendo que está apavorada porque ela não assina nada no escritório que ela trabalha, de um escritório de contabilidade, ela não assina balancete, não assina balança, não assina nada. Ela se formou, ok, e trabalha nesse escritório. E o escritório foi autuado porque ela não tem registro. E ela está na iminência de ter que pagar a multa porque ela já tinha feito a prova uma vez e não passou. Então veja, a gente tem que entender a responsabilidade que é ter que passar nessa prova, principalmente para quem já está trabalhando na área. Então encare isso com essa responsabilidade. Bom, planeje os teus estudos. O que é planejar os seus estudos? Você tem que primeiro, eu acho que eu coloquei aqui, tem que ter sinceridade quanto ao seu conhecimento. Você tem um rol de assuntos, né? E eu acho que eu coloquei por último ali, mas eu diria assim, não estuda o edital todo, estuda os assuntos que mais reprovam, que são aqueles ligados à contabilidade, contabilidade geral, contabilidade de custo, imobilizado, estoque, todos os demonstrativos contábeis, balanço patrimonial, DRE, DFC, DVA, análise de balanço, todos esses assuntos, são 12 assuntos. Avalia em relação a esses 12 assuntos o que você entende que conhece. Não, esse assunto aí eu domino. Beleza. O outro assunto ali, contabilidade de custos, mais ou menos, tem questão que eu não consigo resolver, tem questão que eu resolvo. E um outro assunto lá, análise de balanço. Putz, isso aí eu não consegui pegar nada. Por que é importante você ter com você mesmo essa honestidade, essa sinceridade no quanto você conhece? Para que você planeje bem o que você vai estudar e quanto você vai estudar. Então, em seguida, você vai ver quanto tempo você tem disponível daqui até a prova. Eu disponho de 3 dias por semana, com 3 horas por dia e mais um dia inteiro por final de semana. Então, você vai contar quanto tem até a prova, vai multiplicar por essas horas aí, vai chegar numa quantidade X de hora, ok? E aí você vai dividir os seus assuntos a serem estudados de acordo com o nível de dificuldade que você tem, você vai dividir entre essas horas que você tem disponível. E seja fiel ao planejamento. Quem tem o meu material, seja o curso ou a apostila, tem lá dentro da área de membros uma planilha que eu desenvolvi para fazer esse planejamento lá. Você simplesmente vai chegar lá nos assuntos, vai dizer qual é o seu nível de conhecimento, de 1, 2 ou 3, conheço muito, conheço mais ou menos, conheço nada, acho que é mais ou menos isso. Colocou o seu nível de conhecimento, colocou as datas que você vai começar a estudar e parar de estudar.
Coloca ali se você vai estudar em feriado, se não vai estudar em feriado, se vai estudar final de semana ou não. E vai colocar também quais os dias da semana que você vai estudar. E vai dizer quantas horas em todos esses dias. Beleza. A planilha já vai calcular para você quanto tempo você tem que gastar com cada assunto. Ok? E também vai dizer quais as NBCTGs que você tem que estudar e quanto tempo você tem que gastar em cada NBCTG. Eu recomendo sempre, no mínimo, 2 lidas inteiras de cada NBCTG. Então, esse planejamento, para quem é meu aluno já, ele tem essa planilha, ele joga os dados nessa planilha, vai sair lá e ele tem que acompanhar. Não adianta também jogar todos os dados lá, ser sincero, tudo certo, mas não segue à risca o planejamento. Tem que seguir à risca. É teu futuro que está na mão aí. Muito bem. Fez o planejamento, está seguindo o planejamento. Uma coisa muito importante, você precisa ter um método de estudo. Estudar para passar no exame de suficiência é diferente do que estudar para aprender. Estudar para aprender, você estudou na faculdade. Você já aprendeu lá. Ah, professor, mas tem coisa que eu não aprendi. Tudo bem, se tem coisa que você não aprendeu e vai ter que aprender agora, você vai ter que estudar de outro jeito esse assunto. Mas os assuntos que você já viu, que você conhece, que você tem uma familiaridade, você vai estudar para passar. E o que é estudar para passar? Primeiro, não estuda o edital todo. Não estuda o edital todo. Porque senão você vai gastar 3 horas por dia, todos os dias, não vai dar tempo de estudar tudo. E vou dizer para você, acho que uns 40% do que está no edital não cai. De repente até mais. Não cai. O que tem caído são assuntos repetitivos. Ah, professor, mas agora mudou a banca. Ok. Alguém sabe o que eles vão perguntar na prova? Não sabe. Então, estude com aquilo que você tem de experiência. Veja só. Os assuntos que eu falo, os 12 assuntos, representam 66% da prova. E é a essência da contabilidade. Jamais a Consulplan ia tirar esses assuntos. Porque são assuntos corriqueiros, de uma contabilidade no dia a dia e são assuntos de contabilidade. Então, dificilmente isso vai ser mudado. Tá certo? Então, essa consciência a gente tem que ter. Uma questão quase que lógica. Beleza? Então, não estuda o edital todo. Estuda para passar. Você, é claro, conhece a maioria dos assuntos que estão lá. Se sobrar tempo dentro daquilo que você estudou para passar, dê uma lida em outras coisas. Tranquilo, né? Muito bem. Exercitar. Para você fixar, veja que qualquer pessoa, quando estuda, faz leituras e tudo mais, ela não consegue assimilar muita coisa. Não consegue. Ela precisa exercitar, principalmente na nossa área, que tem aí cálculos, que tem raciocínios que você precisa desenvolver. E outra coisa, quando você exercita através de questões de exames anteriores, você consegue ter uma velocidade maior de raciocínio e de resolução de questões. E lembra que o tempo no nosso exame, ele é cronometrado. Muitos alunos deixam questões de fora porque não dá tempo de responder, porque ficam perdendo muito tempo em algumas questões. Então, se você tem facilidade em responder, vai responder mais rápido, vai ter tempo de fazer revisão da prova e tudo mais. E para ter essa facilidade e essa rapidez, só exercitando. Não tem outro jeito. Certo? Ler as NBCTGs. Leia as NBCTGs pelo menos 2 vezes. São muitas NBCTGs, mas tem algumas que são prioritárias, aquelas que sempre são cobradas, como estrutura conceitual, por exemplo, como imobilizado, por exemplo, e assim outras tantas. Quem tem o meu material aí tem, lá no planejamento, tem a relação das NBCTGs que precisam ser estudadas. Quem não tem meu material, manda e-mail para mim que eu faço mais ou menos uma relação ali do que é legal você ler, tá? Sem problema nenhum.
eliminar dúvidas. Enquanto você está estudando, é natural que você tenha dúvidas, principalmente quando você está refazendo questões. Puxa, como é que chegou nesse resultado? Como é que fez esse cálculo? Como é que chegou nesse número? Às vezes você não consegue chegar. Mesmo que você leia os conceitos, a teoria, mesmo que você pegue outros materiais, aquela questão você não está conseguindo resolver. Não conseguiu, anota, passa para outra, para não parar o teu estudo, né? Vai estudando outras questões, anota aquela e me manda um e-mail. Me manda um e-mail, eu te ajudo, sem problema nenhum. Professor, mas eu não sou seu aluno, eu não tenho teus materiais. Não tem problema, manda e-mail para mim. Quem é meu aluno, está estudando pelo meu material, além de poder mandar para o meu e-mail, tem lá o grupo do Facebook, né? Tem também dentro da área de membros do curso ou da apostila um espaço para comentário onde ele pode colocar sua dúvida. Agora, você que ainda não é o meu aluno, você pode mandar um e-mail para mim, eu te ajudo, não tem problema nenhum, tá? Estou aqui para isso também. Respeite a sua característica de aprendizado. Quando você está estudando para um exame desse, é extremamente importante que você entenda como você consegue assimilar melhor. O que é isso? Tem gente que é muito visual, tem gente que grava apenas reescrevendo aquilo que está lendo, aquilo que está fazendo. Tem gente que só aprende lendo em livros, né, vendo os livros repetidamente. Tem gente que só por videoaula. Tem gente que só por repetição, independente se é vídeo, se é leitura. Então você tem que entender qual é a sua melhor maneira de assimilar o conteúdo. A minha melhor maneira é assistindo a aula presencial. Muito bem, você não tem um curso aí perto, ou nesse momento você não tem condição de dispor de um dinheiro para pagar um curso presencial que é muito caro, você pode optar por uma videoaula. Assiste uma videoaula, é como se você estivesse na sala de aula. Ah, mas o professor na videoaula não vai me responder a pergunta. Você manda e-mail para ele, ele te ajuda, ele te responde, tá certo? Mas a videoaula, para quem gosta de aula presencial, a videoaula ajuda em muito, né? Eu tenho os dois materiais, né? A apostila e o curso preparatório. O curso preparatório tem 60 videoaulas. A apostila, como o foco é a apostila, tem apenas 2 videoaulas que eu dou de bônus. 2 videoaulas de 5 horas cada uma, mas são 2. Tem muita gente que compra a apostila e depois começou a estudar, ele quer comprar as 60 videoaulas. Por quê? Porque ele aprende muito mais, ele assimila muito mais com videoaulas. Então, se você não sabe ainda como é a melhor maneira de assimilar, claro, você vai começar a estudar e você vai fazendo de diversas formas para descobrir qual é a melhor maneira que você consegue assimilar as coisas. Mas é preciso você respeitar isso. E aí você adota um método. De novo, quem tem meu material tem lá um método que eu sugestiono, né? Eu recomendo esse método para os meus alunos, mas tem alguns que não conseguem assimilar com esse método, né? E muitos outros conseguem assimilar. Então é uma questão de você identificar isso. Isso é extremamente importante, tá? Muito bem. E por fim, revisão. É extremamente importante que você tenha tempo para fazer as revisões. Então você estudou essa semana, estudou 3 dias, 2 dias, não importa. Chegou no final dessa semana, por 1, 2 horas, revise aquilo que você estudou. Os pontos principais, as dúvidas que foram respondidas, ver quais dúvidas não foram respondidas ainda, manda e-mail para o professor de novo. Ok? Isso é extremamente importante. A revisão vai te dar ainda mais condição de assimilar o conteúdo. Essa é uma forma que assim, não dá para dispor dessa forma de estudar. Tem que fazer a revisão. De tempos em tempos, você tem que revisar aquilo que você já estudou. Tá certo? Então, essas são algumas recomendações sobre como estudar, né? Eu acho que ajuda muito. Agora, tem uma coisa que aí é você e você, que é o controlar-se, né? Muita gente estuda, usa todas aquelas dicas que eu dou, faz direitinho e tal, mas chega no dia da prova, está nervoso, está nervosa e não consegue fazer a prova.
Então aqui também eu tenho algumas coisas para dizer para você. Primeiro, acredite em você. Acredite. Se você não acreditar em você mesmo, aí nem adianta ir para fazer a prova. Putz, eu estou inseguro, eu acho que não vai dar. Para com isso. Faz a tua parte, estuda, né? Tira as suas dúvidas, vai para cima e vai com vontade. Eu vou passar, vai dar certo e ponto final. Você pode, você fez uma faculdade 4 anos. Você acha que uma prova vai te derrubar? Que é isso? Vai conseguir. Segundo, não pense como a prova vai ser antes dela ser. Então é sofrer por antecedência. Muitos sofrem por antecedência. É só sofrimento. Aí é só sofrimento. Ah, professor, eu acho que a prova vai ser difícil. Putz, eu acho que vai me dar um branco. Eu acho que vai me dar uma dor de barriga. Eu acho que a prova, essa Consulplan é desgraçada, vai cobrar uma... Gente, e é mais ou menos o que eu estou vendo nas redes sociais esses dias sobre a nova banca. Estão fazendo um negócio assim, sabe? Tipo, quase um terrorismo. Para com isso. Ninguém sabe. Só eles sabem. Então adianta sofrer antes? Adianta. Não adianta nada. Pega esse tempo, essa energia que você está dispondo, né? Ou despendendo para descobrir como é que vai ser a prova. Pega essa energia, esse tempo e estuda. Estuda. Estuda para entender aquilo que você tem com dificuldade, para entender aquilo que você ainda não tinha visto na faculdade. Foca nos estudos. Eu sempre digo o seguinte, as pessoas têm muito costume de ficar focando no problema. Você tem que focar na solução. Qual é a solução para esse nosso problema de passar na prova? Qual é a solução? Estudar. Não tem outra solução. Você pode até imaginar um monte de coisa, tal, mas se você não estudar, meu amigo, já é Elvis. Acabou. Então, foca nos estudos. Esquece como vai ser a prova. Deixa para a hora da prova. Você não está estudando algo aleatório, você está estudando o que está no edital. Então não se preocupa. Você vai ter um monte de questões as quais você está peco. Você está tinindo. Você está com aquilo na ponta da língua. É assim que você tem que se preparar. É assim que você tem que pensar. E eu tenho certeza que não vai ter outro resultado senão a aprovação. Fica tranquilo. Fique longe dos desanimados, dos trágicos, dos urubulinos. Sabe o urubu voando na tua cabeça? Espanta esse troço aí, cara. Abandona. Ah, putz, eu tenho um amigão do peito, uma amigona. Só que, pô, ela fica me dizendo que a coisa não vai dar, que a prova é muito difícil, que ela já fez a prova. Meu, pede uma licença de 30, 45 dias dessa pessoa e vai estudar. Não fica se enchendo de energia negativa. Pessoas que estão ali, sabe, às vezes nem fazem de propósito. Não é que fazem de propósito, não. Às vezes não. Quer contar a sua experiência e conta sempre uma desgraça. Né? Você já viu, quando você está doente, né? Você está com algum problema de saúde, está com uma enxaqueca que não cura. Aí você comenta com alguém, o que ela fala em seguida? Ela conta 2, 3 casos de alguém que tinha enxaqueca e que ficou pior do que você estava. Você por acaso já viu você contar um problema de saúde e alguém contar para você a solução? Às vezes até acontece, mas é em menor número do que alguém que conta um outro caso de alguém que morreu com aquilo ali. É ou não é? Cara, isso aí, sabe em que isso vai te ajudar? Em nada. Vai te colocar cada vez mais para baixo. Neste momento, pensa de novo. Isso é o teu futuro, tá? Então, você tem que se cercar de pessoas que sejam positivas, de pessoas que te apoiam, de pessoas que vão te dar um norte, uma ajuda, né? Uma dica, de pessoas que vão dizer para você assim, ó, show de bola, tu tá estudando pra caramba, já passou. É isso. É isso. Ah, professor, mas isso não tem nada a ver, porque o que tem a ver é o que eu conheço. Ah, é? Tá bom. Então vai nervoso para a prova para ver se você lembra tudo que vai ser pedido lá. Eu dou aula há mais de 17 anos. Já tive N número de alunos
que eram bons, excelentes alunos, não estou exagerando em nada, eram excelentes alunos. Chegava no dia da prova, ficava nervoso, muitas mulheres têm isso, né? Ficam nervosas e aí branco, dá um branco na hora da prova. E isso é incontrolável, é inconsciente. A pessoa não quer fazer isso. Só que, enquanto está estudando, um monte de gente está falando, puta, que esse professor aí vai te ferrar, essa prova aí é não sei o quê. Isso vai entrando na tua mente, cara. Então, se afasta disso nesse momento, né? Procura só coisa boa, só coisa positiva. E estuda. Também não adianta se cercar de gente positiva e não estudar achando que isso aí vai resolver. Não vai. Não vai. Uma outra coisa, né, que eu brincava sempre com os alunos na sala de aula, às vezes você dava uma prova, né, e aí o aluno ia fazendo a prova, todo mundo ia saindo e terminando, ficava aquele lá no final e o cara ficava, né, a pessoa ficava, abaixava a cabeça, ficava assim, e olhava para cima, e abaixava a cabeça de novo, e não escrevia nada. 20 minutos. Eu passava por ele e dizia assim, ó, meu amigo, é o seguinte, a resposta dessa questão não vai ser psicografada para você, tá? Sinto muito. Não vai. Não vai cair do céu. Não vai vir uma coisa na tua cabeça e dizer assim, se você não estudou, esquece. Esquece. Né? Agora, é claro, se você está nervoso, vale você se acalmar e aí você vai se concentrando e a coisa acontece. Tá certo? Então é isso. Vai com calma. Uma coisa extremamente importante. Vários alunos me mandam perguntas de dúvida no sábado que antecede a prova. A prova é no domingo. O cara me manda dúvida no sábado. Teve gente que já me mandou dúvida 10 horas da noite no sábado. Gente, não dá. Não dá. A véspera é para descansar, não é para estudar mais. O que estudou até sexta-feira, estudou, ponto final, acabou. Não estudou, sinto muito. Não dá. Sábado, relaxa. Relaxa. Faz uma coisa bacana, uma coisa que você gosta. Vai jogar bola, vai passear no parque, vai namorar, vai tomar uma cerveja durante o dia, né, sem encher a cara. À noite, sai com a namorada, assiste um filme, dá risada, come uma pipoca, come uma comida leve, descansa, deita cedo, acorda de manhã, toma um café bacana, né, um café que te sustente e vai para a prova. É isso. Tenha na mente que você cumpriu a sua missão, estudou o que era para estudar, no período que era para estudar e ponto. Vai relaxado para essa prova. Entendeu? Não estude na véspera. Essa é uma dica de ouro. Então, não estudar o edital todo e não estudar na véspera é uma dica de ouro. Ok? Muita gente se perde porque faz o contrário, né? Legal, então pense nisso. Você tem que ver aonde está essa mãozinha e essa mão apontando para você, tem que ficar aí a tua foto. E aonde está escrito você que foi aprovado, tem que estar o teu nome. Imagina você com essa carteirinha na mão. É isso que você tem que focar. Legal? Eu do lado de cá estou aqui para te ajudar. Independente se você é meu aluno, se não é meu aluno, não tem problema. Você tem vários materiais meus na internet, ou no meu blog, ou no meu canal do YouTube. Tem um e-book gratuito, você baixa o e-book, tem várias questões para estudar, tem vários slides lá no e-book, é em PDF, né? Mas tem várias imagens de slides com conteúdo teórico, conceitual. Quem baixa o e-book depois ganha uma jornada com videoaulas, 5 dias de exercício e questão, resolvendo, para você resolver, para depois conferir. Tá? E tem vários vídeos também de assuntos na internet, tudo gratuito. Aproveite, aproveite. E manda e-mail para mim se você tiver uma dúvida de conteúdo. profmariojorgecc@gmail.com. Eu estou aqui para te ajudar. Como são muitos e-mails, talvez eu demore 1 dia, 2 dias para te responder, mas eu respondo.
Eu respondo. Tá certo? Vai na fé, vai com calma, estuda, que vai dar tudo certo. Não pensa agora como a prova vai ser no dia 17/6. Pensa, a única coisa sobre essa prova que você tem certeza é que aquele conteúdo que está dentro do edital vai ser cobrado. E é isso que você está estudando. Tá legal? Forte abraço para você e fica com Deus.